E aí? Hoje a gente vai mergulhar em um dos destinos mais deslumbrantes da Bahia, Morro de São Paulo. Mas olha, não é só mais uma ilha paradisíaca. Chegar lá é uma verdadeira aventura. É uma daquelas histórias de perrengue e recompensa que valem a pena ser contadas. Essa frase, dita por quem fez o trajeto, resume tudo. Uma viagem extremamente complexa. Isso pode até assustar um pouco, mas também dá aquela curiosidade, né? O que será que torna esse caminho tão desafiador? É o que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender tudo direitinho, a análise foi dividida em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver a saga que é para chegar lá. Depois, as maravilhas que a ilha oferece como recompensa. A gente vai explorar também uma cena cultural bem inesperada, dar umas dicas de ouro para não gastar rios de dinheiro e, no final, fechar com o veredito. Ok, vamos começar pela jornada. E que jornada! Se prepara porque para chegar em Morro de São Paulo não é só pegar um ônibus. Envolve vários tipos de transporte e, sim, alguns perrengues pelo caminho. Para se ter uma ideia do que estamos falando, olha só esse roteiro saindo de João Pessoa. São 4 etapas bem distintas. Começa com um ônibus de 20 horas até Salvador. De lá, um ferry de 40 minutos. Depois, mais um ônibus de 2 horas e, para finalizar, o barco para a ilha. É uma verdadeira maratona. E aí, no meio do caminho de Bom Despacho para Valença, vem aquela decisão: pagar R$ 37 no ônibus convencional ou R$ 50 no executivo. Para quem está cansado, a escolha parece óbvia: pagar um pouco mais por mais conforto. Só que na prática, a história foi outra. Pois é, essa foi a realidade. Mesmo no ônibus mais caro, o ar-condicionado simplesmente não dava conta. Um calor infernal. É aquela velha história, né? Em viagem, nem sempre pagar mais caro é garantia de conforto. Um perrengue clássico. E quando tudo parecia ter acabado, a jornada ainda tinha uma última surpresa. O barco faz uma parada em Gamboa antes de chegar em Morro. Na confusão e no cansaço, os viajantes da nossa fonte desceram no lugar errado e quase ficaram para trás. Foi o último teste de resistência antes de finalmente pisar no paraíso. Mas agora vamos falar da parte boa, a recompensa. Depois de toda essa saga para chegar, o que Morro de São Paulo tem para oferecer? Vamos ver como a beleza da ilha faz todo o esforço valer a pena. Bom, a ilha é famosa pelas suas praias, cada uma com um número e uma vibe diferente. A primeira é mais dos locais, onde termina a tirolesa. A segunda é o fervo, o point da galera internacional. Da terceira saem vários passeios de barco. E a quarta é pura tranquilidade, com piscinas naturais na maré baixa, um verdadeiro refúgio. E olha só que dica legal e o melhor, de graça, o paredão de argila de Gamboa. Mas atenção, tem um segredo, só dá para ir caminhando pela praia na maré baixa. A caminhada é linda e no final se encontra um spa a céu aberto, com vários tipos de argila com propriedades medicinais. Para fechar o dia com chave de ouro, o pôr do sol. E não precisa pagar caro em Beach Club para ter uma vista incrível. A ilha tem lugares espetaculares e gratuitos, como o Mirante do Farol e a Fortaleza do Tapirandu. A vista de lá é de tirar o fôlego e não custa nada. Mas Morro de São Paulo não é só praia e paisagem. A ilha tem uma identidade cultural muito particular, moldada por um grupo de visitantes bem específico. Vamos entender isso melhor? Olha que história curiosa. Todo ano, em março, a ilha se transforma. Ela fica lotada de jovens israelenses. E como isso começou? Aparentemente, um militar israelense de alta patente visitou o morro, se apaixonou pelo lugar e recomendou. Desde então, virou uma tradição para muitos jovens depois que terminam o serviço militar obrigatório em Israel. Só que essa influência toda tem 2 lados, né? Por um lado, é ótimo para a economia, o turismo bomba nessa época. Mas, por outro, existe uma preocupação com a cultura local. Muitos lugares acabam se adaptando tanto, com cardápios em hebraico e tudo mais, que fica a dúvida sobre o que acontece com a identidade original da ilha. E claro, com todo esse turismo intenso, os preços sobem. Então agora vamos falar de algo super importante: como curtir o Morro de São Paulo sem ir à falência. A pergunta que não quer calar: a ilha é linda, mas a fama de ser cara não é à toa. A boa notícia é que, com as estratégias certas, dá para aproveitar muito bem de forma mais econômica. A questão é, como fazer isso? Anota aí essas 4 dicas de ouro. Primeira, alugue um lugar com cozinha. Cozinhar as próprias refeições economiza uma grana preta. Segunda, vá a pé para Gamboa na maré baixa em vez de pagar o barco. Terceira, escolha os mirantes gratuitos para o pôr do sol. E quarta,
Compre um galão de água de 20 litros. É bem mais barato que ficar comprando garrafinha. E para a gente ter uma ideia do impacto disso no bolso, olha só, um prato feito pode chegar a R$ 50, o barco para Gamboa, 10. A entrada num bar famoso para ver o pôr do sol, mais 50. Até um churros na rua custa R$ 16. Somando tudo, as escolhas inteligentes fazem uma diferença gigantesca no orçamento final. Bom, chegamos na nossa última parte. Depois de analisar a viagem, as belezas, a cultura e os custos, qual é, afinal, o veredito sobre Morro de São Paulo? A grande verdade sobre Morro de São Paulo está nos seus contrastes. É o tipo de viagem em que a recompensa é do tamanho do desafio. A jornada é caótica, os preços são altos, mas a recompensa é um paraíso de beleza serena que fica na memória. E para fechar, fica aquela pergunta no ar. Diante de tudo isso, a viagem cansativa, a beleza surreal, a cultura peculiar e os preços salgados, a questão final é: Morro de São Paulo vale o esforço? Talvez a resposta para isso seja parte da própria aventura de ir até lá.